Nenhum de vocês se importa quando a gente grave a aula, né? Eu não passei batom. Não passei perfume. Não fiz a unha. Quero tirar aqui. Gente, já é 8h05, 8h04. Vamos começar? Tudo bem? Para mim tá bom. Aí o pessoal vai entrando depois. A gente vai ter Vamos às começar com 9. uma oração. Oi? A gente vai ter às 9 em ponto, é isso? Não necessário. Pode ser, pode passar um pouquinho, mas pode ser. Pode ser às 9 em ponto. Depende da. 9. Antes das 10. Tá. Tá. Antes das 10 tá bom. Tá. Ok. Mas assim, a média tem sido isso mesmo, né? 9 e pouco. A gente não se alonga muito, não. Tá? Vamos fazer uma oração, então, antes de iniciar? Ó, aí já entraram agora. Virgínia? Você ora para o pastor, para a gente... Ora pela vida do pastor? Tá. Para a gente começar? Oremos. Pode orar? Sim. Senhor, obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Graças te damos pelo dia que o Senhor nos deu hoje. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, nos protegido, nada tem nos faltado. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha derramar a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do pastor Daniel, para que ele venha compartilhar conosco, Senhor, o estudo. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para receber a Tua palavra e meditar nos Teus ensinamentos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só Bom, desligar. Oi? Deixa eu desligar as coisas que fazem barulho aqui. Quando entra a mensagem. Tá. Ok. Nós estamos já há algum tempo fazendo os estudos aqui, né? E a gente iniciou com o livro de Romanos. Então, nós lemos do primeiro, nós já vimos, passamos, né, do primeiro até o capítulo número 7 e já tivemos Do 8 do... Oi? Aí o 8 a gente do começou, 8 nós né? somos do 1 a 17. Deu uma introdução. E então tem sido muito bom, a gente tem crescido bastante, estamos estudando bastante. Nós somos leigos, né? Estamos estudando aqui juntos, aprendendo juntos, e convidamos o pastor Daniel para nos ajudar a que a gente possa entender mais esse universo de Romanos mesmo, né? O panorama de Romanos. Então, queria agradecer a presença do pastor e passar a palavra para ele, então. Queria ter participado das outras vezes também, mas terça é um dia meio complicado normalmente. Deixa eu só ver se vocês... o que vocês já sabem, né? De onde a gente pode partir. Por exemplo, Romanos foi a primeira carta que Paulo escreveu, por isso aparece em primeiro lugar. Ou não, ou sim. O que vocês já sabem disso? O pastor está cortando o seu áudio. Será que se todos desligarem o microfone é melhor? Ajuda? Sim. Daí a hora que for falar... Daí a hora que for falar, a gente liga. Quem for respondendo, aciona o microfone. Eu não sei se acaba sendo melhor. Oi? Como que desliga? Eu vou anotar todo mundo, então. Ao invés de perguntar, eu vou caminhando. Mas se você tiver pergunta, faz um sinal, a gente volta a conversar. Então, a Bíblia
não está em ordem cronológica. Romanos está em primeiro lugar porque é a carta mais comprida. Assim como a gente tem os profetas, né? A gente sabe que tem os profetas maiores e profetas menores. Não tem a ver com a altura nem com a importância deles, é só a extensão da carta, né? Então, por isso que Isaías, Jeremias, que tem 60 capítulos ali, são profetas maiores. E aí os outros, Miqueias, Oséias, Sofonias, são profetas menores porque a carta deles é menorzinha. Então, no arranjo que foi feito aqui no Novo Testamento, você tem os evangelhos, que são o equivalente ao Pentateuco no Antigo Testamento, é o estabelecimento da nova base para o relacionamento com Deus. No Antigo Testamento era a lei, aqui tem o Evangelho, né? O Evangelho, na verdade, é o anúncio das boas novas. É o anúncio de que a vitória foi conquistada, de que o caminho até Deus está aberto. Então, diferente do caminho dos judeus, que achavam que se seguisse a lei corretamente, se tivessem uma vida correta, isso agradaria a Deus e isso aqui daria acesso a eles até Deus, deles até Deus. Então, a carta aos Romanos foi escrita provavelmente no ano 56, 57 depois de Cristo. Se vocês lembram quando Jesus foi crucificado, a gente sabe que ele tinha 33 anos, mas não é que ele morreu no ano 33. Ele provavelmente nasceu no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Até 6 antes de Cristo, porque aquele que mandou matar todas as crianças, Herodes o Grande, ele morre no ano 4 antes de Cristo. Então, o nascimento de Jesus tem que estar antes do ano 4 antes de Cristo. Então, o pessoal fala 5 ou até 6 antes de Cristo. Então, Jesus vai morrer no ano 29 ou 30 depois de Cristo. Está cortando? Está dizendo que a minha internet está instável. Deixa eu ver se eu vou mudar de efeito. Acho que está melhor. Um pouquinho só. Vamos ver se melhorou agora. Entraram algumas outras pessoas. A Deia, a Andréia. Quem que é? Puki. É Karen Rapuk. É isso? É o Muchacho e a Esther? Eles entram? Uhum. Deve ser a Esther como Chacho. Ok. Então, estava explicando, uma revisão agora de outros 30 segundos, que o livro de Romanos não é o livro que está na ordem cronológica. A primeira carta que Paulo escreve foi Gálatas. Então, Romanos está aqui em primeiro lugar porque é a carta mais extensa, é a mais pesada, mais densa. É que tem mais coisas para serem pensadas. Como eu falei, foi no ano 56, 57 depois de Cristo, na terceira viagem de Paulo. Então aqui a gente tem um Paulo mais amadurecido. Ele pensou bastante, ele elaborou bastante a sua teologia. Então quando ele expõe aqui, você vai ver coisas muito preciosas. Você já viu no capítulo 1, se você olhar só a introdução, nos primeiros 15 versículos, você vai ver que é uma introdução bastante elaborada. Não é simplesmente assim, oi, tudo bem? Que a paz de Deus esteja com vocês, e aí começar a falar dos assuntos. Ele vai falar muita coisa que a gente não vai ter tempo de ver hoje, eu vou só dar uma passada geral aqui. Mas no capítulo 1 tem os versículos-chave. O versículo-chave é o versículo principal, o versículo que resume a carta de Romanos, que é o versículo 16, alguns colocam o versículo 17 junto. Mas Romanos 1,16 é o versículo-chave de todo o livro de Romanos.
que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também daquele que não é judeu, está escrito grego aqui. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não sei se vocês sabem, mas esse versículo, no 17, foi o versículo que foi a base da Reforma Protestante. Martinho Lutero, Sim. ao perceber nesse versículo e pensar nesse versículo, ele fica assim, quer dizer que não é por causa dos sacramentos, não é o sacramento que leva à salvação, não é a igreja que leva à salvação, o que leva à salvação é a fé. O justo viverá por fé. Aí você tem aquele sola fide, né? Somente pela fé, que é uma das bases. Aí uma outra história ligada com esse mesmo versículo. A gente ouviu o Daniel Abe falando um pouquinho no culto do concílio. A conversão do John Wesley. O pessoal fala de segunda experiência, mas na verdade era a conversão do John Wesley. Quando ele volta ali frustrado de missões, ele que já era doutor em teologia, formado em Oxford, sabia grego e hebraico de cor, né? Ele não tinha aquela paz que os moravianos tinham. Ele não tinha essa tranquilidade diante da morte. E aí a conversão dele se dá quando ele vai numa igreja e alguém está lendo o comentário de Lutero sobre Romanos. E quando chega nesse versículo, o justo viverá pela fé, ele fala: ali mudou a minha vida. Então, Romanos é tão importante, né? Não só porque foi a base da reforma, mas porque afetou John Wesley, que tem a ver com a gente. Mas aqui tem a essência do Evangelho. Eu achei essa introdução ao livro de Romanos, escrito por Lutero. Eu estou tentando mexer aqui no formato, porque ele está meio desregulado, mas aí eu vou mandar depois no grupo, para vocês poderem ler. A introdução ao livro de Romanos não é o que está escrito no livro de Romanos, mas é uma introdução, é dizer quem escreveu, que ano que escreveu, qual que era a base. E esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora é que fez o John Wesley sentir o coração estranhamente aquecido. Entenda que isso depende do contexto de onde você vive. E se você vem de um contexto católico ou anglicano, né, como era John Wesley, os anglicanos são muito parecidos com católicos. Embora eles se identifiquem com a linha protestante, eles basicamente trocaram de papa. Diferente da igreja presbiteriana ou batista, a igreja anglicana só mudou de chefe. Em vez de ser o Papa de Roma, era o rei da Inglaterra, hoje é a rainha da Inglaterra. Então é uma divisão política da igreja, não é uma divisão doutrinária. Então essa introdução ao livro de Romanos já fez muita diferença na nossa história. Está dando para ouvir? Sim. Tá bom. Sim. Então, e os capítulos 1, 2 e 3 falam dessa história da relação do homem com Deus. É um cachorro fora. Então, um versículo que eu gosto muito está lá no 19 e 20, né? Fala que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eu vou fechar um pouquinho. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nudos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu.
A introdução aqui nessa relação do homem com Deus vai dizer que algumas pessoas assumiram esse papel sacerdotal de dizer o que Deus pensa e o que a gente deve fazer para agradar a Deus. E o que Paulo está dizendo é que essas pessoas se inculcaram, elas se declararam pessoas sábias, mas na verdade eram tolas. E não só eram tolas, mas elas impediam que outros chegassem até Deus. E aqui vai falar um pouco sobre moralismo. Pessoas, assim, numa sociedade sem Deus, que ainda são pessoas boas. E aí a gente sempre vai ouvir histórias assim, eu tenho um tio, ele é espírita, mas é uma pessoa muito boa. Será que Deus vai levar ele para o céu? É uma pergunta justa, porque a gente pensa que alguém que vai para o céu tem que ser uma pessoa boa. A questão é se a nossa bondade, a nossa benignidade é suficiente para nos levar até Deus. E o que o texto começa a dizer é que as pessoas não reconheceram Deus e por isso elas vão ser condenadas. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto na natureza. Então, ao você perceber o poder de Deus, por exemplo, numa coisa que a gente nem consegue enxergar e faz o mundo inteiro parar, como a gente está enfrentando esses dias, você devia, segundo Paulo aqui, perceber que Deus tem um poder que está muito além do que a gente consegue controlar. Então, quando você percebe esse poder de Deus, você devia buscar a Deus. Mas, como nos tempos antigos, e como em qualquer outra sociedade pagã, as pessoas vão dar outras explicações, não vão procurar a Deus. No capítulo 2, vai falar dos judeus. E Paulo vai falar com eles assim, desculpa, antes de falar dos judeus. No capítulo 1, ainda vai falar da idolatria. Vai dizer assim que vocês trocaram o Criador pela criatura. E por causa disso, alguns mudaram o contato natural de homem e mulher. Então, homem começou a gostar de homem, mulher começou a gostar de mulher. E as relações se tornaram abominação para Deus. Mas fizeram isso porque eles queriam. E Deus os entregou à sua própria imoralidade. Então, tudo isso por causa da idolatria. Eu preguei não sei se foi 2 semanas atrás, sobre idolatria. Você gosta, aquele que adora o outro, adora alguma coisa, adora o Deus da guerra, adora o Deus da beleza, é porque ele gostaria de ser reconhecido como o Deus da guerra ou como o Deus da beleza. Tem um padrão elevado de força ou de beleza. Então, a idolatria, em última análise, leva você a uma adoração de você mesmo. Que é uma coisa bem estranha também, né, de se ouvir. Dentro da palavra ídolo, né, é igual você ouvir idiota. Já ouviu a palavra idiota ou idiosincrasia? Esse id é o eu mesmo. O idiota não necessariamente é uma pessoa... Assim, é que hoje virou xingamento. Mas o idiota é aquele que não consegue enxergar além de si mesmo. Tem uma expressão em francês que é idiot ça va. São os autistas que têm alguma capacidade excepcional de memorização ou de matemática ou de alguma coisa espacial. Eles são idiotas sábios. E a palavra idiota é porque o autista, né, como em português, o autista ele só está para si mesmo. Então, o ídolo carrega esse mesmo id. Né? É uma adoração de si mesmo. E alguém que gosta demais de si mesmo não consegue gostar de alguém diferente dele. Por isso que leva para a homossexualidade. Ele gosta tanto dele mesmo
que ele não quer gostar de uma pessoa diferente. Se ele é homem, ele vai gostar mais de homem do que de mulher, porque o homem é mais perto dele que está adorando. Então, essa é a relação entre idolatria, paganismo e a homossexualidade. E aí agora a gente volta para os judeus. Os judeus vão dizer assim, nós somos o povo de Deus. E eles foram realmente privilegiados. Eles viram muitos milagres, eles tiveram o ensino correto. Eles têm toda uma história da presença e da intervenção de Deus na vida deles como povo. Só que, se vocês lembram, desde o início, era para eles serem bênção para todas as nações. Mas eles não quiseram fazer isso, acabaram se centrando em si mesmos, né? Achando que por serem judeus, então eles eram escolhidos. Então que Deus gostava mais deles do que de todos os outros. E aí tem também a tentativa de seguir a lei para agradar a Deus. O que Paulo vai dizer, a gente vai lá no capítulo 3, depois vai dizer, ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei. Para você chegar até o céu pelo cumprimento da lei, você não pode ter errado nenhuma vez. Porque se você errou, se você transgrediu numa parte, você já quebrou a lei toda. Você já é um transgressor. Não adianta você falar, eu nunca matei. Se você mentiu, você é transgressor também. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, não tem pecadinho e pecadão. Não importa se a transgressão foi leve ou se foi pesada. Você está desqualificado para entrar no céu por seus próprios méritos. E aí ele vai resumir lá no capítulo 3, versículos 10 em diante, que não tem nenhum justo então. Então, o pagão, o inocente, o índio, aquele que está lá no meio das montanhas, que nunca ouviu falar de Deus, como que faz para ele chegar no céu? Através de Jesus. Fala, mas coitado, ele não sabe quem é Jesus. Falou, mas ele sabe quem é Deus. Fala, como é que ele sabe quem é Deus? Porque ele está vendo a natureza. E se ele olhar a natureza e prestar atenção, e ele procurar entender um pouquinho, ligar os pontos, e ver, olha, quando chove e a gente é protegido, se a gente falar com Deus da chuva, será que funciona? Ou será que tem um Deus mais forte do que o Deus da chuva? Assim, a ideia é que as pessoas poderiam pensar e chegar à conclusão de que existe um Deus e que deveriam buscar esse Deus. Então, aquele que está lá perdido, ele não tem outro caminho a não ser através de Jesus. Aquele que se julga moralista, ele também não tem moral para dizer que ele consegue chegar até os céus. Aliás, vocês devem conhecer, quanto mais moralista é a pessoa, mais as coisas escondidas embaixo do tapete ela tem. Algumas denominações são bastante... Eles falam muito de usos e costumes. O comprimento da saia, comprimento do cabelo, se usa maquiagem, não usa, se assiste televisão, não assiste. Isso é para você tentar medir a espiritualidade do outro, ou você se comparar com o outro. Mas isso não torna você santo o bastante para levar à presença de Deus. Então, os moralistas, eles não têm essa liberdade, eles não têm relacionamento com Deus. O que eles têm é só o que a gente chama de comparação. Ele se compara com os outros, ou ele se acha melhor que os outros, ou ele fica acusando os outros. É para isso que serve a lei, nesse sentido, de regras. E aí no final vai dizer assim, então, como que a gente vai fazer? Quem que vai para o céu? Ninguém, se depender de si mesmo. Mas vai ter um caminho que é através de Jesus. Isso daqui vai ser só lá no capítulo 5. No capítulo 4, fala sobre Abraão. Fazendo parte desse raciocínio do Paulo, ele vai dizer, pensa você que é judeu. Quem que é o pai de todos os judeus? Ele fala, não é Abraão? Pois é. Qual foi a lei que ele cumpriu?
porque o pessoal sabia que a lei foi dada através de Moisés. Então tem Abraão, Isaac, Jacó, tem todos os filhos, ficam lá no Egito. Quando sai do Egito é que aí tem o Moisés, aí que tem a lei. Como é que Abraão foi justificado? Como que Abraão pode chegar até Deus? Ele vai dizer, pela fé. E aí ele vai dar um exemplo, né? Foi pela fé que Abraão, quando encontrou o Melquisedeque, ele deu o dízimo para esse Melquisedeque. Como se reconhecesse Deus através daquele rei. Melquisedeque é um personagem bem diferente que aparece no livro de Êxodo, desculpa, no livro de Gênesis, porque não fala de onde que ele era rei. A gente nem sabe se ele de fato era rei. É que o nome Melquisedeque vem de Melec e Tzedaká. Melec é rei. E o Tzedek, o Tzedaká, é justiça. Então ele é o rei da justiça. E depois vai dizer, a gente não sabe quem são os pais dele e a gente não sabe quem é a descendência desse rei. Assim como o próprio Jesus. Então os estudiosos vão dizer, esse daqui foi uma epifania. Esse é outro termo técnico, né? Uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Desculpa, eu falei certo? Teofania? O que eu falei agora? Eu falei epifania, não é epifania, é teofania. Teofania. Desculpa. Uma epifania é estar em êxtase, né? Tem algo assim. Agora, teofania é a aparição do Filho, né? Do Filho de Deus no Antigo Testamento. E aqui ele começa a fazer a transição, no capítulo 4. Ele vai dizer, Abraão creu e foi justificado baseado numa promessa. Ele cria que um dia seria justificado de fato. Então ele não conseguiu ver a sua justificação, mas ele tinha fé em Deus que ele seria justificado, que ele seria considerado justo. A palavra justificado quer dizer receber o título de justo, ser considerado justo por Deus. E como ninguém é justo por conta própria, então Jesus, o justo, ele empresta a justiça dele, né? Ele imprime, imputa, é outra palavra, né? Ele coloca a justiça dele sobre aqueles que têm fé e aceitam a Cristo. Aqui foi bem. Quero fazer um intervalo aqui. Do 1 até o 4, vamos bem? Tem alguma dúvida? Quem quer falar? Só uma coisinha, estava falando aqui que as pessoas não têm, como são desqualificados para entrar no céu pelos seus próprios méritos. Aí esses dias a gente estava, né, Chico, passando o culto para uma amiga e ela falou sobre a meritocracia, que seria esse caso também. Achar que por mérito próprio seria isso, né? A meritocracia, pastor. Tem que ver em que contexto está falando. Inclusive, a gente estava Não conversando estou que dando para ouvir? essa amiga nossa, ela é japonesa também, né? E ela falou sobre meritocracia e o japonês tem isso, né? De fazer por merecer. Uhum. Você tem que fazer e você merece do bom ou do mal. Aquilo. E ela tem bastante forte isso daí. Então, ela mesmo sendo cristã, ela teve esse comentário. Era isso, Virgínia? Era exatamente isso, que encaixa aqui, né? Como o pessoal aqui, dos judeus. Então, o que a gente aprende em Romanos é que não tem mérito nosso. Isso que foi a base da reforma protestante. É pela fé, não é pelos méritos. Se você lembrar do Lutero,
tempo do Lutero, o pessoal estava vendendo indulgências. Indulgências são méritos que você pode comprar. Ou ficar fazendo missas, rezando pela alma da pessoa. Isso vai aumentando os méritos dela. Se ela não tinha, então alguém vai emprestar ou vai comprar por ela os méritos. E isso é que vai livrá-la do inferno. E isso você não tem eco na Bíblia. Por isso Lutero, quando viu que o justo viverá pela fé, isso foi transformador, foi libertador. Vou mandar esse versículo para ela. Emi, você queria comentar alguma coisa? Microfone? Estava tentando ativar. Não, era só essa pergunta sobre esse comentário que o pastor fez, né? De que, então, na época de Abraão, né, não tinha, então, Jesus ainda não, né, estava lá, assim, quer dizer, não tinha a fé em Jesus, mas ele foi justificado pela fé em Deus, né? Então, no caso do que você estava falando anteriormente, índios e outros que não conheçam ou não tenham oportunidade, né, até a morte deles, de conhecer Jesus, então, se eles têm pelo menos a consciência desse Deus pela natureza, que acho que é mais fácil, eles estão cercados pela natureza, então, a fé que eles tiverem em Deus estaria, então, fazendo o mesmo, mais ou menos. A minha pergunta é se Então, isso funciona. faz sentido essa pergunta. Faz sentido? Eu já fiz essa pergunta também algumas vezes. Mas Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que a gente sabe é que Deus é um Deus justo. É um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo. E Ele não vai cometer injustiças ao condenar as pessoas que eventualmente Ele condena. Porque vai ser com base naquilo que elas sabem. E com base naquilo que elas sabem, como foi que viveram. Então, uma coisa é você ter consciência de que deve ser, pode ser, ou deve ser que exista um Deus. Outra coisa é o que você viveu, então, sabendo disso. Então, seria mais para condenar do que para salvar. E continua valendo até hoje, sabe? Porque tem gente que vai falar, mas eu sou da Imel Sorocaba. Né? Mas isso não salva as pessoas. A ideia é assim, ok, você foi para uma igreja boa, né? Ouviu um bom ensino, você tinha um bom conhecimento sobre o assunto, mas e aí? O que isso resultou na sua vida? Se você continua vivendo como os pagãos ou os ateus, é mais um motivo para condenar do que para salvar. Então vai valer para todo mundo isso, para judeu, para o moralista, para o pagão, ou hoje em dia para os evangélicos. Né? Obrigada. Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Vamos continuar mais um pouco, então? Capítulo 5, o versículo 1, é um versículo assim, memorável, porque uma curiosidade arqueológica, né, de manuscritos. Vocês sabem que a gente não tem nenhum original. Não tem o original da carta de Paulo aos Romanos. O que a gente tem são cópias das cópias das cópias das cópias. Então, a gente vai ter alguns manuscritos que têm mais cópias iguais e outros que têm algumas coisas um pouquinho diferentes. E aí, quando é feita uma tradução para português ou para qualquer outra língua moderna,
eles vão dizer, olha, tem 60 manuscritos grandes, completos, que aqui fala justificados, temos paz com Deus. E tem outros, em vez de 60, tem 50, que em vez de ser temos paz com Deus, é tenhamos paz com Deus. Quando está assim, quase empatado, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente tem uma notinha e embaixo está escrito alguma coisa. Alguns manuscritos trazem tenhamos, em vez de temos. Se a relação for assim, tem 60 manuscritos que falam temos, e tem 4 que falam tenhamos, então é mais provável que seja temos do que tenhamos. E Romanos 5:1 é emblemático por causa disso. Estava meio empatado. Se temos ou tenhamos paz com Cristo, paz com Deus. Vamos entender o versículo. Justificados, pois, então nós já fomos justificados mediante a fé, então temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença no original de temos para tenhamos é a letra O. É que em grego tem O grande, que chama ômega, e tem O pequeno, que é ômicron. Só que o som do ômega é O, e o som do ômicron é O. Percebeu a diferença? Não tem diferença. Por isso, o pessoal que ia copiar, quando você está lendo um texto, acompanhando com a mão, e você mesmo lendo e copiando, você ainda pode cometer erros, mas diminui a chance. É que o pessoal começou a ter a seguinte ideia: em vez de fazer uma cópia, o que acha de colocar o Shigeo para ir lendo o texto e o resto da classe vai copiando? E aí depois a gente vê se está tudo certo. Então, assim eram feitos os manuscritos, as Bíblias antigas. E aí o Shigeo falou a palavra e o pessoal entendeu O. Só que alguns colocaram O grande, outros colocaram O pequeno, igual falar Valdemar. É com V ou é com W? Uns vão escrever com V, outros vão escrever com W, e aí tem que perguntar, mas era com V ou era com W? Porque pelo som não dá para reconhecer. E essa era a diferença. Os manuscritos mais antigos, até a década de 50 do século passado, eram os manuscritos que vinham lá de São Petersburgo, que eram do ano 1000 depois de Cristo. E na década de 50 para 60, dos 1950 para 1960, descobriram os chamados rolos do Mar Morto, manuscritos de Qumran. Acharam manuscritos antigos que datavam do ano 100 a.C. até 150 depois de Cristo. E lá tinha o livro de Romanos. O pessoal foi correndo em Romanos 5:1, porque está empatado. Vamos ver lá no original qual que é. Parece piada, mas justamente no lugar do O tinha um furinho. O pessoal ficou sem saber se é temos ou tenhamos. Então até hoje vem escrito embaixo. A gente não sabe. Né? Mas graças a Deus isso não muda na nossa teologia. Porque ou você já tem paz com Deus ou vai ter paz com Deus. Mas, assim, vai ter paz com Deus de alguma forma. Ou já tem ou vai ter. Mas isso foi só uma curiosidade aqui. Né? A ideia da justificação que eu estava explicando, né? Tem várias palavras ligadas com a salvação. Justificação, propiciação, adoção, regeneração. São palavras que enfatizam aspectos diferentes da nossa salvação. Então, esse termo justificado é um termo de tribunal, um termo penal. E aí você vai lembrar da morte de Jesus, que quando ele é crucificado tem um papel na cruz com o motivo da condenação dele. E lá o Pilatos não teve coragem de escrever outra coisa. Ele só escreve Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus ficam bravos falando, não pode escrever isso. Está querendo dizer que ele é rei? Falou, o que escrevi está escrito.
Mas Paulo vai usar esse termo um pouco mais para frente. Ele vai dizer que o nosso escrito de dívida foi rasgado com Cristo lá na cruz. Esse escrito de dívida seria a sua declaração de débito. Você reconhecer a sua dívida, e está lá a sua dívida. Você está devendo não sei quantos R$1.000. Na morte de Jesus, esse escrito de dívida é rasgado. E aí você recebe, não sei qual termo que usa hoje em dia, quando você não deve, deixou de ser devedor, não está mais com o nome sujo. Então agora você se tornou um justo, foi justificado. Não foi pelo seu mérito, mas porque outro fez isso, né? Porque Jesus fez isso. Versículo 3 e 4, acho que é importante para os dias de hoje, Romanos 5, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A vida de todos se torna melhor, mais densa, mais consistente, por causa das tribulações que nós passamos. Nunca é agradável passar pela tribulação, mas ela está moldando a gente por dentro. As pessoas com mais capacidade, com mais... esqueci o termo. Que não se quebram, né, com maior tenacidade, com maior resiliência, essa é a palavra, né, com maior resiliência, são pessoas que passaram por muitas tribulações e perseveraram. Então, essa perseverança acaba produzindo esperança. Nos dias de hoje, ou quando a gente enfrenta tragédias, pode ser que algum amigo seu, não cristão, diga assim: cadê Deus nessa história toda? Por que Deus permite essas coisas? Entenda que essa é uma pergunta que os cristãos podem fazer. Aquele que acha que veio do acaso, a morte é só a morte. Não tem vida depois. Assim, por que você está falando? Nada tem sentido nesse mundo se a gente é só fruto do acaso. Mas se você crê num sentido, num propósito, em algum significado para as coisas, você precisa crer que alguém está dando esse significado, esse propósito naquilo que a gente está fazendo. As tragédias, para aqueles que são cristãos, elas são doídas. Mas, de alguma forma, são oportunidade para a gente se apegar mais a Deus e fortalecer a nossa esperança, a nossa fé. Para aquele que não tem Deus, é só o desespero. Porque a vida termina aqui, se fulano morreu, acabou. Entende esse tipo de dilema? Aqui vem o versículo bem famoso, né? Para mim podia ser um dos versículos chaves também, que é Romanos 5:8. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus. E ele vai falar isso introduzindo o assunto dessa forma. A maior expressão de amor de alguém é dar a vida pelo seu amigo. Mas Deus tem um amor tão maior do que dar a vida pelo amigo, que ele dá a vida pelos inimigos. E nós éramos inimigos de Deus, porque estávamos separados dele. Por isso não faz sentido a coisa da meritocracia. Por isso não faz sentido a gente dizer, não, eu preciso melhorar primeiro, depois eu vou para a igreja. Porque a minha vida está muito bagunçada, eu preciso arrumar primeiro. Viu? Não dá para arrumar se não tiver Deus. Você precisa de Deus para poder arrumar a sua vida. E você não precisa merecer o amor dele. Ele provou já o amor dele, morrendo sem que você merecesse. Pelo contrário, você não merecia isso de jeito nenhum.
Então, é isso que é Romanos 5:8, é uma alegria muito grande. Então, aí, dessa segunda metade do 5, aí tem que emendar até o 8. E aí eu não sei se a gente vai fazer isso aqui agora. Então, vou dar outro intervalo, outro break aqui. Ver se tem alguma pergunta sobre o que a gente conversou ou se sobraram dúvidas. Eu cheguei, eu perguntou para o pessoal, pediu para o pessoal, manda suas dúvidas. Não veio nenhuma. Então, ou o pessoal entende tudo, ou não sei. Tudo entendido, né? Pastor, eu queria perguntar com relação à Bíblia, a mensagem. Ela é fiel, assim, ao original, ao hebraico, ao que nós temos de... Então, tem vários tipos de tradução. As traduções mais literais são a Revista Corrigida, por exemplo. Um pouco a Revista Atualizada, mas não é mais tão literal. Uma tradução literal vai ter várias palavras que não fazem sentido. Vai ter frases incompletas, vai ter palavras que você vai deixar lá, mas ninguém sabe o que é. Então, isso é o mais literal possível. Então, o que o pessoal faz, por exemplo, com a Revista Atualizada? Vai tentar fazer a tradução mais literal possível, mas tentando completar as ideias. E aí tem o outro extremo, que é extremo assim, no sentido de, em vez de traduzir palavra por palavra, vamos traduzir as ideias. E aí a mensagem não só traduz as ideias, mas traduz as ideias numa linguagem bastante contemporânea. Então, alguns vão dizer que ela não é uma tradução, ela é uma versão da Bíblia, ela é uma paráfrase da Bíblia. É uma Bíblia mais explicada, igual tem a Bíblia Viva, também é uma paráfrase. Essas paráfrases, elas são boas para ajudar as pessoas a entender o contexto principal. O autor da Bíblia Viva, ele escreveu para os seus filhos pequenos, porque não dava para ler a King James para as crianças, elas não entendiam nada. Então ele foi reescrevendo, e a dificuldade de você reescrever com uma das ideias é que a Bíblia, ela, em algumas passagens, ela dá mais de uma ideia. E quando você escreve só com uma das interpretações, então vai ficar só aquela, você perde uma outra possível. Mas entre não ter nenhuma e ter alguma, é melhor que tenha uma, né? Então, especialmente para novos convertidos, então, Bíblia Viva, a gente usa bastante tempo a gente usa a nova linguagem de hoje. Não é tradução palavra por palavra, mas especialmente porque a Revista Atualizada tem muitos trechos que nem o universitário entende o que está escrito. Quem assistir minhas aulas, vai lembrar que a versão de Bíblia mais vendida no Brasil é a versão Revista e Corrigida, que é usada pela Assembleia de Deus, pela Igreja, Congregação Cristã, onde a relação com a palavra não passa tanto pelo entendimento. As igrejas históricas dão muita ênfase nessa coisa da interpretação correta, do entender, passa pelo intelecto e aí vai para o coração. As igrejas mais pentecostais, elas, historicamente, né, se você vê a história do James Seymour, que foi o primeiro pastor pentecostal, ele era analfabeto e tinha uma baixa autoestima por causa disso. Então ele atacava muito, dizendo que quem usa muito a cabeça, isso daí não depende do espírito. Então você tem que deixar a sua cabeça de lado e usar só o espírito, só o coração. Mas quando a gente vê o mandamento, qual que é o maior de todos os mandamentos? Ame o Senhor de todo coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Então não é para abrir mão de nenhum deles. Estava só falando que a relação dessas igrejas mais pentecostais
de não necessariamente entender o que está escrito, mas de sentir. Se alguém falou lá na frente, leu aquele versículo, assim, a pessoa vai interpretar completamente errado, mas para ela foi bom, porque ela sentiu que Deus falou com ela. Então, nessa questão de versões de Bíblia, tem essas várias variáveis aí para a gente prestar atenção. É que aqui na 5.1, ele vai estar falando assim, da questão do temos, né, ou teremos, aqui fala alcançamos tudo isso com Deus. Então, alcançamos, né? Está no passado, ou presente. Né? O tenhamos é um subjuntivo do futuro. Né? Então, ele fez uma opção por uma delas. Todas as Bíblias vão fazer uma opção. Algumas delas vão trazer embaixo. Se você pegar NVI, vai estar escrito embaixo. Outros manuscritos trazem escrito, e aí ele faz a frase ou a palavra. Assim. Nessa coisa de manuscritos ainda, né? Talvez vocês tenham visto Marcos. Marcos termina no capítulo 16. E aí alguns manuscritos terminam no versículo 9 ou 6. Acho que é versículo 6. Os outros vão até o 16. E ainda nesse 16 tem duas versões diferentes. E tem uma terceira que vai só até o 9. Mas todas as Bíblias que a gente tem hoje, embora tenha essa disputa para saber se terminou lá no 6 mesmo, ou se esse outro do 9 que está certo, ou se é até o 16 e qual dos 16 estão certos, o pessoal acabou optando por um deles de 16 e normalmente vem escrito embaixo. Muitos manuscritos não trazem esse trecho. Alguns trechos da Bíblia que estão entre colchetes vai estar escrito embaixo. Alguns dos melhores manuscritos não trazem essa parte. Que é a parte, por exemplo, que a gente faz da oração do Pai Nosso. Aquele finzinho que os católicos não usam e a gente usa, não está na Bíblia, pelo menos não nos melhores manuscritos, mas a nossa tradição a gente usa eles. Né? Que o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Mas me estendi bastante nessa resposta. Ficou uma dúvida. Amor, posso falar? É que aqui quando a gente estava estudando o capítulo 2, no versículo 27, que fala assim: aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. Uhum. Você lembra, amor, que ficou uma dúvida aqui que a gente falou, vamos perguntar para o pastor Daniel? É verdade. Na época, ficou na dúvida e a gente... Ficou o 27 e o 28 do capítulo 2, a gente ficou meio na dúvida, assim, não ficou muito claro para a gente. Então, a circuncisão era o sinal de ser judeu, de ser israelita. Então ele está dizendo aqui, assim, se colocando no lugar de judeu, ele vai dizer, mas eu tenho circuncisão. Ele vai dizer, tem gente que não tem circuncisão, mas tem o coração circuncidado, coisa que você não tem. Então não é a parte exterior. E os judeus tinham muito esse problema, né? De achar que a relação com Deus se resolvia pela parte exterior, pelos sacramentos, pelos rituais, pelas frases, pela vestimenta. Mas a ênfase de Jesus sempre foi no coração. Se eu estiver errado, fora pode estar muito bonito, mas não vai passar. Tá certo. Foi fácil assim? Era só isso. Gente, alguém mais tem alguma coisa para acrescentar? Alguma pergunta? Aproveitar essa oportunidade de aprender mais sobre Romanos. Como eu falei, já tem muita voltou? coisa. Já voltou em São Paulo? Eles devem estar no carro, eu acho. Está só com áudio, né? Não ia dar tempo ainda. Então, mas tem muita coisa mesmo, né, pastor?
Tem um montão. Se bem que nós já esgotamos nosso tempo aqui, Uhum. eu acho que vamos ter que visitar outra vez. Eu tenho uma pergunta. Quando que vai ser a outra vez que vai vir fazer o panorama para nós? O que vocês estão usando de... Tem alguma base, assim? Tem algum livro? Tem algum... Só a Bíblia. Só Das vezes que eu preparei, eu usei os estudos do... Ai, como que é o nome dele, mãe? Não Ai, lembro. fugiu. Quero pegá-la. Já volto aí. Não está sincronizado. O Elcio fez uma vez, né, Elcio? Foi pela Bíblia também? Foi pela Bíblia. Foi pela Bíblia. A Bíblia, os comentários que ela traz. Eu tenho uma Bíblia de estudos aqui também, baseado nos comentários e nos próprios versos do capítulo. Eu fui o 3 e 4, né? 3 e 4. Uma Bíblia de estudo ajuda alguns comentários. Às vezes tem uns que são só comentários, né? Então esses aqui, em vez de estar junto com a Bíblia, está com comentário. A Virgínia está mostrando esse é o Rota 66? Do Saião. Esse aqui. Tá. E Teologia do Novo Testamento. Ok. Esses 3. E a minha Bíblia NVI, né, ela tem... A Bíblia NVI, ela tem os comentários bons também, pastor. Sim. O Hélio estava mostrando outro livro. John Stott, né? Do John Stott, Comandos de Stott. Isso é bem denso também. Os comentários do Rota 66, eles estão liberados. Não precisa nem comprar mais as coisas, dá para baixar no celular. Tem que estar com internet, mas dá para ouvir. E você pode ir lá especificamente em Romanos e ouvir cada um desses comentários por capítulo. Eu vou mandar o link para vocês, caso vocês não tenham ainda. Aí é muito bom mesmo. Esse aqui eu ganhei da Patrícia. Custava um dinheiro. Agora tá de graça. O pessoal recebeu uma oferta muito boa, eles estão traduzindo isso para outras línguas, né? Foi traduzido para chinês, está sendo traduzido para japonês, está em espanhol, Olha, que inglês, está indo para russo. Eles querem mandar via internet para lugares não alcançados, né? O pessoal poder estudar a Bíblia. Nossa, mas é muito bom, eu gostei muito. Que ótimo, então. Bom, nós temos... Romanos tem 16 capítulos, né? Como o pastor mesmo disse, é bem denso, não dá para a gente falar rapidamente sobre ele, né? Eu quero agradecer o pastor, porque realmente elucidou bastante para nós aqui, né? Esse tema aqui. E a gente vai continuar estudando, né, esse livro e como a gente parou, né, nesse panorama aqui no capítulo 5, a gente gostaria de ouvir mais do senhor aí nos outros capítulos. Daí poder ver uma data, né, para que possa estar conosco novamente. A gente combina no próximo. Porque vai longe o estudo aqui, viu? Então vai dar tempo de chegar. Sim. Tá? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário? Não? Então eu quero agradecer mais uma vez o pastor, agradecer a presença de todos também, né? Pedir para que semana que vem nós estejamos juntos novamente, nós vamos continuar o capítulo 8 de Romanos, tá? E pedir para o pastor orar por nós, para terminar essa reunião aqui. Vamos orar? Vamos. Senhor, que a Tua palavra possa fazer o nosso coração aquecer de novo,
nos fazer preocupar também com aqueles que ainda não te conhecem e olhar para dentro da gente mesmo e perceber o quanto a gente ainda precisa do Senhor, quanto a gente precisa crescer em Ti. Amém. Ora, Senhor, pedindo que esse grupo possa ter suas raízes mais aprofundadas ainda na Tua Palavra, possam também crescer numa vida de oração, numa vida de expressar o Teu amor para as outras pessoas. Amém. Oramos também pelo nosso país, pela questão da saúde, que o Senhor possa trazer libertação e cura. Agradecemos pela vida do Rick, que voltou para casa hoje. Oramos também, Senhor, pela crise política e pela crise econômica, que ainda vai apertar. Oramos, Deus, por Tua misericórdia sobre essa nação. Amém. E entregamos nossas vidas, nossas famílias no Teu altar, confiando em Ti. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, então. Obrigada, pastor. Para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.